Olá, querida comunidade, com alegria queremos ouvir e aprender da Palavra de Deus e eu convido para nesta semana refletirmos acerca da passagem do Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículos 30 até 37. Esta leitura que nos diz: E tendo partido dali, passavam pela Galiléia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorrieis no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas o que me enviou. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, bem-aventurados são aqueles que ouvem estas palavras e as guardam. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um, no ouvir e no meditar desta palavra. Amém. Queridos irmãos e irmãs na fé, muitas vezes nós temos a sensação de que uma grande parte das pessoas cristãs não compreenderam de fato a mensagem, os ensinamentos de Jesus Cristo, não é assim mesmo? Mas nós não devemos nos surpreender com isso, porque até mesmo entre os seus primeiros discípulos, entre os apóstolos, Jesus Cristo encontrou essa dificuldade. O texto, várias passagens bíblicas, na verdade, nos mostram o quanto os discípulos de Cristo em muitos momentos não compreenderam a sua mensagem. Esse texto que nós acabamos de ler é um desses textos. Não foi diferente com eles, assim também conosco, cristãos, nos dias de hoje. A passagem que lemos agora nos mostra que Jesus alerta pela segunda vez já no Evangelho de Marcos que ele seria morto, entregue nas mãos dos homens e passaria por isso então para poder ressuscitar. O texto nos diz que os discípulos não compreenderam essa mensagem, mas temiam interrogá-lo. E logo em seguida, então, eles têm um diálogo que demonstra com muita clareza que eles de fato não estavam compreendendo qual que era a missão de Jesus Cristo. Essa parte do ensinamento de Jesus Cristo sobre ele ter que passar pela cruz, com certeza era algo muito frustrante para estes discípulos. Não fazia parte das expectativas dos judeus e os discípulos, e o próprio Cristo eram todos judeus, não fazia parte das expectativas deles um Messias que tivesse que passar por uma morte violenta. Pelo contrário, a expectativa, a esperança dele era uma trajetória vitoriosa para o Messias, até que ele fosse usado por Deus para libertar o povo de Israel da servidão, do domínio que eles passavam nas mãos dos pagãos, nas mãos do Império Romano. Nós também não somos assim como os discípulos? Muitas vezes temos uma ideia triunfalista do Evangelho, um Evangelho que só fala de vitórias, que só fala de conquistas, mas o Evangelho que Jesus Cristo vem trazer é diferente. Logo em seguida ao alerta que Jesus Cristo deu aos seus discípulos, eles discutem então, enquanto eles caminhavam. E ali, pelo caminho, o que é que os discípulos estavam discutindo? Jesus Cristo interroga eles sobre o que vocês estavam discutindo pelo caminho. Eles fazem silêncio, envergonhados, porque o assunto da discussão deles pelo caminho era: quem deles seria o maior? Qual deles seria o líder, o principal nessa história toda? Eles ainda estavam na cabeça com a expectativa de um Messias triunfante que viria para derrotar os seus inimigos. E quando esse Messias finalmente instaurasse o seu reinado aqui neste mundo, então era natural
que os seus seguidores mais próximos se tornassem os mais importantes, ocupariam funções de prestígio neste novo reino, neste novo reinado. Então eles se perguntavam entre si, qual deles seria o maior ali? Qual deles seria o braço direito de Jesus nesse novo reino que ele iria instaurar? Mas Jesus Cristo então traz um ensinamento, traz uma palavra que inverte totalmente as expectativas que esses discípulos tinham e que nós, como cristãos, também temos ainda hoje, muitas vezes. Jesus Cristo diz o seguinte a eles: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. O primeiro é o último, é aquele que serve a todos. Jesus Cristo inverte totalmente a lógica do nosso mundo também hoje em dia. Quem são as pessoas mais importantes na nossa sociedade? São aquelas que servem ou são aquelas que são servidas pelos outros? Quando Jesus Cristo fala de ser servo de todos, ele não está falando aqui simplesmente de servir no sentido de fazer alguma gentileza ao próximo, mas é servir no sentido de ser servo, de ser escravo do próximo. Na nossa sociedade não é assim. As pessoas mais importantes são aquelas que são servidas pelos outros. Aqueles que estão em posição humilde são tidos como menos importantes. Mas Jesus Cristo inverte essa lógica totalmente. E para ilustrar o seu ensinamento, então, ele chama uma criança ali. Toma essa criança em seus braços e diz: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim receber, não recebe a mim, mas o que me enviou. Jesus Cristo coloca essa criança no meio, ali nesse gesto, e nós não devemos romantizar a figura da criança. Aqui não está em questão a criança como uma figura boazinha, como uma figura inocente, muitas vezes, como é tida nos dias de hoje. Nos dias de hoje, as crianças costumam ser o centro das atenções numa família. Nós chamamos as crianças de pequenos príncipes ou princesas, mas no tempo de Jesus Cristo era diferente. A criança era tida como a menos importante da família. A mortalidade infantil era muito grande. A criança não era instruída ainda, ela não tinha a condição de ler e de compreender a lei de Deus. Por isso, no meio religioso também a criança era tida muitas vezes como sem importância. Ao fazer esse gesto de trazer a criança para o meio, então Jesus Cristo está ensinando que nós devemos servir aqueles que são menos importantes entre nós, aqueles que não têm valor para a sociedade. Nós devemos servir a essas pessoas porque delas nós não podemos esperar nada em troca. É esse o ensinamento, o grande ensinamento que Jesus Cristo nos dá. Como é diferente no nosso mundo. Se você quer ser uma pessoa importante, uma pessoa de destaque na sociedade, a quem você deve fazer favores? A quem você deve bajular? Não é assim que é justamente as pessoas mais importantes, aquelas que têm poder, aquelas que têm prestígio, a essas nós devemos agradar se nós queremos ser pessoas importantes também, pessoas de destaque na sociedade. Mas Jesus Cristo ensina com esse gesto que nós devemos servir as crianças, devemos servir aqueles que não têm importância perante a sociedade, aqueles que não têm como retribuir o favor. Esse é o ensinamento do reino de Deus. Quando nós servimos aqueles que são os menores entre nós, e não estou falando aqui menores no sentido de tamanho ou de idade, mas menores em importância, em influência, em prestígio. Quando nós servimos aqueles que são os menores entre nós, ali então nós estamos servindo ao próprio Deus. Isso nos mostra mais uma vez o quanto os princípios de Jesus Cristo, os princípios do reino de Deus, estão totalmente em contraste com os princípios, com os valores deste mundo. Jesus nos ensina que o primeiro no reino de Deus, o maior, o mais importante, é o servo. Aquele que está na posição de servo e não na posição de ser servido. Até mesmo para nós cristãos, esse ensinamento é difícil, porque nós interiorizamos muitas vezes um pensamento de retribuição. Eu vou fazer o bem
a quem pode me fazer o bem ou a quem eu acho que merece o bem. E eu vou retribuir com o mal aqueles que me fazem o mal. Eu vou tratar bem aqueles que me tratam bem. Eu vou tratar mal aqueles que me desrespeitam, aqueles que me fazem o mal. Mas Jesus Cristo inverte essa lógica também ao passar pela cruz. Ali Jesus Cristo sofreu e Jesus Cristo serviu aqueles que não mereciam. Ao passar pela cruz, Jesus Cristo então inverte a lógica da retribuição, porque ele, que era inocente, recebe a retribuição pelos nossos pecados, para que nós, pecadores, recebamos no lugar dele a bênção, a vida eterna. Na cruz, Jesus Cristo botou fim a um ciclo de retribuição, a um ciclo de vingança. Deus poderia ter optado por punir simplesmente, por se vingar dos pecadores. E se tivesse feito isso, Deus não estaria fora da sua razão. Ele tinha direito a isso. Mas Jesus Cristo optou por botar um fim neste ciclo. Como ele fez isso? Tomando sobre si mesmo a retribuição que era devida a nós. Quando nós retribuímos o mal com o mal, nós damos início a um ciclo que pode não ter fim, ou que pode ter um fim muito desastroso. Muitos homicídios, muitos desentendimentos, até mesmo guerras entre as nações, começaram a partir de ofensas bem pequenas. Mas a partir do momento que eu retribuo uma ofensa, eu dou início a um ciclo de retribuição que pode acabar com algo bem grande mesmo, até mesmo com guerras entre as nações. Jesus Cristo na cruz colocou um fim nesse ciclo, tomando sobre si a retribuição que era devida àqueles que lhe fizeram o mal. E ao colocar fim nesse ciclo, ele deu a oportunidade de reconciliação entre as pessoas e Deus. Deus quis buscar a reconciliação e não simplesmente a justiça na forma de punição, na forma de vingança. Deus quis reconciliação e nós, como cristãos, devemos agir assim também. Será que nós queremos simplesmente ter razão? Será que nós queremos simplesmente exigir aquilo que nos é de direito? Queremos simplesmente demandar dos outros o pagamento pelo mal que nos fizeram? Ou nós queremos de fato a reconciliação? Este é o papel que Jesus Cristo veio fazer, trazer a reconciliação entre nós e Deus e entre as pessoas. Foi isso que aconteceu na cruz. Meus queridos irmãos e irmãs, ao olharmos para o comportamento dos discípulos aqui, nós também não devemos ser muito duros com eles no nosso julgamento. Jesus Cristo já os havia ensinado, já os havia alertado mais de uma vez, mas ainda assim eles não o compreenderam. Nós, cristãos, hoje também não somos diferentes, mas que bom que Jesus Cristo teve paciência com os seus discípulos. Ele continuou repetindo, ensinando, até que eles pudessem compreender, e isso demorou muito. E para nós hoje também, Cristo tem paciência. Ele está conosco, ainda que nós não compreendamos, ainda que os seus ensinamentos demorem para ser absorvidos no nosso interior. Mas Cristo, ele tem paciência conosco. Que nós possamos a cada dia seguir aprendendo, entrar pela porta estreita do ensinamento de Cristo, como ele mesmo nos mostrou. E assim, com muita paciência, a cada dia nós possamos não apenas ser pessoas religiosas que buscam em Deus a satisfação das suas necessidades, mas sermos de fato discípulos de Jesus Cristo, que entram pela porta estreita, que carregam a sua própria cruz. E a paz do nosso Deus, que excede a todo o nosso entendimento, que essa paz guarde nossas mentes e corações em Cristo Jesus. Amém. E assim eu convido a nos colocarmos diante de Deus em oração. Amado Deus e Pai, obrigado porque em Jesus Cristo Tu nos reconciliaste contigo. Obrigado porque Jesus Cristo colocou um fim ao ciclo de retribuição, ao ciclo de vingança, e nele nós podemos ter esperança para nós e para nosso mundo. Ajuda-nos, Senhor, por meio de Teu Espírito Santo, que possamos a cada dia compreender as palavras, os ensinamentos do Teu Evangelho, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que nós Te pedimos e agradecemos. Amém.
Que você possa ter uma abençoada semana, que a paz do nosso Deus triuno, do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja contigo para esta semana e para a sua família também. Amém. Se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim, há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia